Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o processo que o STF abriu contra o pichuleco do Lewandowski e do Rodrigo Janot. O processo é absolutamente insólito e seríssimo. Por quê? Aparentemente nós somos levados a pensar que o processo é contra a criadora, a idealizadora do pichuleco, a Carla Zambelli, do movimento do Vem Pras Ruas. Não. Ledo engano. O processo não é contra Carla Zambelli. Vamos chegar lá. Vamos fazer algumas reflexões. Evidentemente que o processo que foi aberto não foi aberto diretamente por Lewandowski, mas sim um assessor ali qualquer do STF sentiu-se absolutamente ultrajado de alguém fazer um boneco contra o presidente Supremo e o presidente da Procuradoria-Geral da República. Esse indivíduo, então, tomou a iniciativa de sair em defesa da causa desses dois brilhantes indivíduos, Lewandowski e Rodrigo Janot. Evidentemente, ninguém é ingênuo a ponto de pensar que um indivíduo funcionário do STF vai tomar uma tal medida sem o apoio do presidente, porque evidentemente o presidente do STF não pode se dar ao desfrute de fazer tal coisa diretamente, não é? Pois muito bem. Uma das alegações é que o boneco representa um perigo à imagem do STF. O boneco abala um dos poderes da República. Bom, isso é a mesma coisa que dizer que esta caneca é tão perigosa, que ela representa um poder contra o exército brasileiro. Vocês poderiam pensar que eu estou exagerando na comparação? Não, não estou não. A representação é exatamente esta. O boneco é um ente que não existe, ou seja, ele não é um ser vivo. Ele é um objeto. Existe uma diferença colossal entre seres vivos e objetos. A partir do momento que eu acho que uma caneca confunde um objeto com um ser vivo, tem algum problema. Então a ação é contra o boneco. E por extensão, contra o criador do boneco. Mas a ação é contra, em primeiro lugar, o boneco. Isso equivale a dizer que o sistema judiciário está querendo passar um processo contra algo que não existe, que não é vivo. Muito bem. Esta metodologia é uma metodologia que foi desenvolvida por toda a esquerda internacional. É a mesma lógica que está por trás do Estatuto do Desarmamento, por exemplo, onde você fala que o problema da morte é da arma e não da pessoa que segura a arma que mata. A arma em si não faz nada, ela está parada, não é? Então você criminaliza a arma ao invés de buscar o verdadeiro criminoso. Isso é evidentemente uma manobra perigosíssima, porque essa manobra começa a colocar que a arma é um ser vivo, porque ela tem vontade própria, ela sai atirando por aí. Então o pichuleco do Lewandowski está sendo tratado na mesma linha. Esta linha é a linha que foi criada pela KGB há muitas décadas. Há muitas décadas. E que está entrando de solapa dentro do meio jurídico brasileiro. Muito bem. Então, o boneco. Então há duas questões. O boneco está sendo acionado. Lewandowski disse que ele é o Supremo. Então, a partir do momento que o boneco refere-se ao Lewandowski, o boneco refere-se ao Supremo. Então existe uma confusão estranha, muito estranha, entre a figura de Lewandowski como um juiz do Supremo e o Supremo em si. Os monarcas absolutistas franceses falavam que o Estado era o rei. E de fato o Estado era o rei dentro da monarquia absolutista. A partir do momento que Lewandowski fala que o boneco atinge a figura do Supremo como instituição, Lewandowski virou o Supremo. L'état c'est moi. Lewandowski agora é o Supremo.
é a mesma lógica, no mesmo grau, na mesma equiparação. Bom, senhor Lewandowski, o senhor não é o Supremo Tribunal Federal. O senhor é um dos juízes do Supremo. O Supremo é um poder. Mas a partir do momento que Lewandowski diz que o boneco atinge ao Supremo, e o Supremo é ele é o poder. A pergunta é, qual é o poder que Lewandowski representa dentro do Supremo Tribunal Federal? É o poder do Foro de São Paulo, evidentemente. Então, quando ele fala que alguma coisa está sendo atingida, que está sendo desmoralizado o STF, está sendo desmoralizado, por extensão invisível, a autoridade do Foro de São Paulo. Mas é evidente que ela tem que ser desmoralizada. Uma organização internacional não pode interferir nos destinos de uma nação. E nem tampouco aqueles que dizem que representam e que defendem essa organização internacional criminosa, comunista. Agora, então este é um ponto. A figura de Lewandowski confundida com o STF. Ele é o poder. E ele, como poder, não pode ser contestado. Portanto, ele já não é mais uma pessoa. Ele é um poder. É preciso que se deixe isso muito claro. Segundo, o boneco passa a ser tido como um ente vivo. Então, se você considera que o boneco é um ente vivo, portanto passível de ação penal, você pode posteriormente processar um revólver, processar um carro, porque o carro saiu e matou alguém, e vai por aí afora. Isso significa que o direito saiu do campo das coisas vivas e entrou para um campo teórico completamente abstrato. O direito das máquinas, talvez, processarem os seus donos. Esse é o projeto que está em curso no comunismo no mundo inteiro. No mundo inteiro. E eles começam exatamente assim, com pequenos passos. Para além disto, Lewandowski, ao abrir um processo contra Carla Zambelli, o boneco de Carla Zambelli, ele, pela segunda vez, lançou uma intimidação, segunda ou terceira vez, ao povo brasileiro, dizendo que não se pode mexer com os ministros do STF. Vocês devem se lembrar, quando a casa dele foi cercada, e a do Fachin, e a do Zavascki, que o STF vem tendo inúmeras atitudes de intimidação da população brasileira. O povo não pode sequer chegar perto desses juízes de capa preta. Eles se sentem muito mais do que eram os deuses do Olimpo grego. Eles viraram a própria Grécia. Eles representam os deuses do Olimpo. São inatacáveis. Pois muito bem. Mas o que é que está por trás disso aí? Entre outras coisas, o STF não impetrou uma ação contra Carla Zambelli nem contra o boneco. Na verdade, o que o STF fez foi impetrar uma ação contra o povo brasileiro. É o povo que não pode se manifestar. Porque inúmeros outros líderes de movimentos de rua, segundo denúncia de Joyce Hasselman e de outros indivíduos, estão com processos correndo sigilosamente dentro do STF. Para completar um pouco mais o cenário, uma denúncia partiu de dentro do STF contra o povo brasileiro. Essa denúncia voltará futuramente ao STF. Então, uma denúncia parte do STF contra o povo brasileiro e volta ao STF. O STF julgará alguma coisa contra si próprio? Essa é a lógica da coisa. Não é? Como é que será feito isto? É preciso que se pense no que está em curso, como efeito cascata do processo. Muito bem. Quando nós lemos a petição, nós vemos que há erros de gramática absolutos. E eu aqui faço uma ressalva. O ano passado, o senhor Lewandowski deu uma palestra em Manaus, onde ele dizia que povo não é o cidadão comum. Povo
é somente aquele que é registrado em sindicato. O resto não é povo, não é população. Tem um outro nome que não entra na categoria disto. Pois muito bem. Então, para o STF, povo é a CUT, o MST, para o senhor Lewandowski. Os movimentos de rua não são povo. Não são manifestações legítimas da população brasileira. Uma coisa está diretamente vinculada à outra. Portanto, quando o presidente do STF manda processar os movimentos de rua, ele não está processando a população brasileira. Ele está processando alguma outra coisa que não se sabe o que é. Pois muito bem. O que é que está acontecendo? Toda justiça no mundo inteiro, para estabelecer-se, não pode abrir mão de uma coisa fundamental, que chama-se língua. A língua pátria, gramática. Toda petição tem que ter um argumento gramatical irretocável, porque através da oração, não é? Você tem pensamento, você tem lógica, você tem argumento, você tem ideias, você tem propostas. Quando você tem um presidente do STF que sequer sabe escrever, quem já se deu o trabalho de ler alguma coisa que Lewandowski escreveu, este homem é incapaz de escrever um único parágrafo sem erros gravíssimos de português. E esse homem é presidente do Supremo Tribunal Federal. Qualquer indivíduo normal pode se dar ao desfrute de falar mal a língua portuguesa. Juízes e advogados têm obrigação peremptória de ser impecáveis na língua portuguesa, porque é precisamente através da língua portuguesa que é construída a lei. Ora, o que está em pauta então? Por que o PT foi selecionando a dedo, indivíduos do nível do Lewandowski, do Fachin, do Barroso, do Toffoli, para citar simplesmente alguns, que sequer sabem escrever português? Isso significa que, se a lei precisa de ser bem escrita dentro das regras da gramática, uma vez que você tem gente que não sabe escrever, uma pessoa que não sabe escrever, ela não sabe pensar. Se ela não sabe pensar, ela não sabe ler ideias, pensar sobre ideias. Isso significa que o PT escolheu a dedo indivíduos que são absolutamente incapacitados de escrever, de interpretar e de legislar. Portanto, essas pessoas atualmente ocupam a maior parte das cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Quando você não sabe escrever, você cria um padrão baixo que norteia todas as decisões de primeira e de segunda instância. Quando você coloca uma petição absurda e aquela petição é aprovada e ela se torna lei, né, isso significa que você, para além de rasgar a língua portuguesa, é muito pior do que isso. Você rasgou toda a ideia, todo o campo de pensamento, a estrutura lógica, formal, rigorosa de um critério de raciocínio. Um juiz que não sabe escrever, ele não sabe raciocinar. Se ele não sabe raciocinar, é porque faz parte do projeto da esquerda mundial, do comunismo mundial, descer o nível do raciocínio da população, para que eles possam implementar qualquer nível de raciocínio que chegue aos argumentos do absurdo, tal como você processa um boneco, como se um boneco fosse um ente físico, dotado de verdade. Para além disto, o que aconteceu com o senhor Lewandowski? Isso tudo que eu estou falando para vocês são efeitos colaterais. É o efeito dominó desta medida do Lewandowski. Para além disto, ele está trazendo a pauta da censura da mídia, ele está trazendo a pauta da mordaça da população. A população não pode, nem os militares ousaram fazer esta coisa. Nem os militares. Pois muito bem. Então, esta sempre foi uma das grandes pautas do Foro de São Paulo. Amordaçar a população brasileira. Impedi-la de falar. Mas o senhor Lewandowski foi além.
No seu discurso em Manaus, ele diz que povo é somente aquele que tem registro em sindicato. O que somos nós? É uma inovação. Nós precisamos de saber. Então, o senhor Lewandowski, de fato, tem que ter medo do pichuleco. Porque o pichuleco é um movimento de desobediência civil pacífica. É preciso aprofundar esses movimentos, juntar forças com Carla Zambelli e todos os movimentos de rua e criar talvez a hashtag Fora STF. Porque o STF, através de inúmeras medidas, rasgou a Constituição brasileira. E com esta agora, ele dá mais uma acelerada no passo, de fato, para criar e tornar-se uma corte de exceção. Enquanto as pessoas estão preocupadas com o processo de impeachment, o Foro de São Paulo age à farta e a barão dentro do STF. O Brasil já tem uma série de medidas juristocráticas oriundas do Foro de São Paulo que já criaram um tribunal de exceção. Para finalizar, portanto, entendam que o processo que foi aberto não foi contra a Carla Zambelli, foi contra o povo brasileiro, que não é povo na visão do Lewandowski. É uma outra categoria que ele criou. Exatamente pelo absurdo da proposta, as pessoas levam ela com uma certa jocosidade. Aquela jocosidade que não se sabe se oscila entre o crime ou a demência. É gravíssimo o processo contra o pichuleco, que foi aberto pelo STF. Por todas essas implicações e mais inúmeras outras, que nós não temos tempo de colocar aqui. A população precisa reagir firmemente a essa agenda atuante dentro do Foro de São Paulo, dentro do sistema judiciário brasileiro. Portanto, não pensem vocês que essa medida atingirá somente a Carla Zambelli. Atingirá, repito, e reitero e friso, todos os movimentos sociais de rua. Lewandowski abriu a pauta para a censura da mídia. Até mais.